Bom dia. Gostaria de agradecer ao IPEA, à Fundacentro, o convite para participar dessa atividade. Em nome do Jorge, agradecer a todos os organizadores do evento. Eu vou fazer nesse tempo uma breve apresentação do nosso trabalho no DIESE com esse tema específico de observatórios e vou tentar também fazer uma breve reflexão sobre o que nós entendemos que é o papel desse trabalho de observatórios. E um pouco situar como é que nós compreendemos esse trabalho e contar um pouquinho, depois o Botorelli vai trabalhar também isso, a cooperação que nós temos de vários anos com o Ministério no desenvolvimento dessa ideia dos observatórios. Em primeiro lugar, eu queria destacar, estou aqui como DIESE, eu sou diretor técnico do DIESE, o DIESE é uma instituição do movimento sindical brasileiro, temos 57 anos de experiência e trabalhamos com base de dados e com informações do mundo do trabalho ao longo desses 50 e poucos anos. Nesses últimos 20 anos, aceleramos muito o trabalho com bases de informação e um pouco mais atrás nós iniciamos um trabalho que eu acho que é pioneiro, junto com a Fundação SEAD, que foi a constituição da pesquisa de emprego e desemprego. Pesquisa de emprego e desemprego é hoje a maior e a mais longa série histórica sobre o mercado de trabalho no Brasil. Em função da descontinuidade que nós tivemos na PME, a PED é a única que tem uma série histórica de quase 30 anos sobre o mercado de trabalho. A novidade é que nós acabamos de colocar em cooperação com o Ministério do Trabalho, nesse espaço do site, todos os microdados da PED, ou seja, hoje qualquer pesquisador acessa ao microdado e constitui suas séries históricas com o recorte que quiser. Então, todos os microdados estão abertos hoje no site e todos poderão usá-los para constituir suas séries históricas, olhando o mercado de trabalho em 7 regiões metropolitanas brasileiras. E aí dá para fazer uma série de recortes, olhando várias dimensões. Eu não vou apresentar isso, não gastaria muito tempo, mas no site do DIESE, entrou no site do DIESE, na primeira coluninha aqui em cima, emprego e desemprego, clicou, você está no espaço da PED. E aí você entra para aí, faz a consulta de microdados de 27 anos de série histórica de mercado de trabalho no Brasil. Então, acho que essa é uma informação importante a respeito de mercado de trabalho. Mas uma outra coisa que nós fizemos também, que está aqui nesse... Não quero mostrar o anuário. São esses anuários. Então, o Anuário da Qualificação no Rio de Janeiro, do Sistema Público de Emprego, Anuário dos Trabalhadores, Anuário das Mulheres Brasileiras, Anuário da Educação Profissional na Bahia, alguns exemplos, e Anuário Estatístico do Meio Rural. Não vou ficar apresentando os anuários, mas uma experiência que nós fizemos também, um trabalho, basicamente a partir de uma demanda do Ministério do Trabalho, foi constituir essas bases em publicações com recortes específicos. Tem vários hoje anuários com recortes nacionais ou regionais, também todos processados, todos eles estão abertos no site, você faz download e tem o anuário completo no teu computador para fazer o uso das séries históricas. E alguns deles, nós já estamos com a série histórica sendo atualizada mensalmente. Então ali você tem o dado anual e você pode também baixar o aplicativo para ter a série atualizada mensalmente. Bom, outras publicações vão ser... O Torelli também vai apresentar aqui do Ministério do Trabalho. Só queria destacar um, que é esse verdinho, que está aqui no meio, só para também fazer um registro. Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador. Quero só destacar isso, porque esse foi um primeiro projeto que o DIESE fez. E a partir desse projeto e de uma demanda dos sócios do DIESE, das entidades sindicais, o DIESE acabou de tomar uma decisão agora em agosto. Nós estamos instituindo uma área de seguridade social no DIESE que incluirá saúde e segurança do trabalho, previdência social e assistência social. Então, nós estamos estruturando e queremos, já combinei para nós conversarmos, uma cooperação, inclusive, com a Fundacentro e com as outras organizações, porque a decisão das entidades sindicais do DIESE é que o DIESE passe a trabalhar com o tema de saúde e segurança do trabalho. Então, nós estamos organizando um trabalho, a partir de alguma experiência que nós já fizemos. Hoje o DIESE articula o Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador, composto pelas 6 centrais sindicais, e é um fórum ativo que tem uma
uma constituição de uma estratégia de intervenção do movimento sindical no mundo de saúde e segurança, e espero que, e a demanda deles é que nós os ajudemos a dar amplitude nacional a essa estratégia. Portanto, acho que há uma possibilidade de uma cooperação forte do movimento sindical com todo esse esforço fantástico que a Fundacentro faz ao longo da sua história. Nós temos já um trabalho grande lá, combinando tecnologia juntos, acho que podemos... Bom, mas isso é só para falar um pouco, para dizer, esse tema é um tema que nós estamos trabalhando, por decisão do movimento sindical. O que eu acho que vale a pena nessa nossa reflexão é que, em meados dos anos 90, por demanda de vários gestores públicos, alguns dirigentes sindicais que foram para a vida pública, serem secretários, prefeitos, governadores, gestores de políticas públicas, nos procuravam no DIESE pedindo apoio da nossa experiência para a gestão pública. E nós começamos a fazer alguns atendimentos e identificamos que havia uma demanda mais sistemática, uma demanda que era como constituir informação para a gestão pública. E, a partir disso, 93, 94, nós instituímos no DIESE um projeto que se chamou Observatório, inicialmente Observatório da Formação Profissional, porque era esta a demanda que vinha forte. Em 95, transformamos em Observatório do Trabalho, porque a demanda logo saiu de formação para outras informações, e é rapidamente isso que eu vou tentar apresentar aqui. Se vocês entrarem no site do DIESE, nesse site que eu estava mostrando aqui para vocês, vocês vão ver que tem uma coluninha aqui, Observatórios do Trabalho, lá em cima no canto direito. Se você clicar nos Observatórios do Trabalho, você vai entrar na área dos observatórios, e aí tem os observatórios que hoje estão ativos. Tem vários outros que não estão ativos porque o gestor ou trocou, mudou, mas está ativo hoje. Na Bahia, Rio de Janeiro, Manaus, Osasco, Recife, São Paulo, Campinas, Rio Grande do Norte e Porto Alegre. São observatórios, portanto, eu vou apresentar rapidamente qual que é a ideia dos observatórios que nós estamos fazendo. Vou pegar Osasco aqui. Se você entrar, nós estamos entrando agora no site do Observatório do Trabalho de Osasco. Esses aqui são os anuários. Aqui. Esse é o site do Observatório do Trabalho do município de Osasco. O que nós fizemos? E aí em todos os demais tem coisas semelhantes. Cada site desse tem a cara do órgão público local, do governo do estado ou da prefeitura. E o que nós fizemos? Nós organizamos um conjunto de uma tecnologia, por um lado, para processar informações para municiar política pública naquele território, e, simultaneamente, tentamos constituir um instrumento de difusão dessas informações por meio da internet. Então, o site é um site onde apresenta todas essas informações. Então, tem a informação e tem uma forma visual de identificar a informação por meio do georreferenciamento. Então, nós temos os estudos que estão ali, então, os estudos de análise. Esses estudos e os indicadores se transformam em mapas. Está ali, por exemplo, o mapa. Esse mapa tem uma interface com o Google Maps. Então, você identifica no território, na rua, na localidade a informação e gera cartograma. Tá? Isso tudo está ativo para esses casos todos. São mais de 1000 variáveis que a pessoa entra, cruza a informação, ela gera automaticamente a tabela e já gera o mapa. Então, se você quiser aquela tabela, aquele mapa sendo atualizado mensalmente, você grava e você entra naquele teu mapa, clica, ele automaticamente atualiza a tabela e o mapa que você quer. Então, o gestor que quiser criar uma variável cruzando informação A e B para olhar permanentemente, ele cria, grava no próprio computador dele, ele clica, ele vai direto no site, atualiza a informação e gera um mapa. Para todos esses municípios isso está pronto e as pessoas estão operando. Nós já referenciamos todas as informações da RAIS, tem mais de 10 anos de RAIS georreferenciada. Em alguns casos, nós já estamos georreferenciando outras informações correlacionadas com essa informação. A meta é nós, no médio e longo prazo, correlacionarmos as informações disponíveis naquele âmbito. Por exemplo, em Osasco, Rio Grande do Sul, alguns estados do município nós estamos mais avançados,
nós já estamos integrando a base de dados com outras informações de outras áreas. Por exemplo, se você entrar aí os dados, você vai ver que tem várias outras informações do município que já estão relacionadas, gerando mapas, cartogramas, para olhar a relação entre educação e ocupação, e assim vai, beneficiário do seguro-desemprego, aonde que estão as... Bom, tem uma série de informações que estão processadas nessa experiência. No trabalho que cada observatório desse tem, você tem um conjunto de informações, tem o método de consulta que está colocado aqui, são mapas, tabelas. Você entra e vai eu vou entrar aqui, a conexão não fica tão rápida aqui por telefone, mas ela aparece. Senão eu tenho ela em... Deixa eu usar, fazer o seguinte, vou usar... Toque família, né? Toque família na época. Bom, então o que a gente tem aqui deixa eu passar rápido. Então, aqui tem os observatórios que eu estava falando, que eu apresentei lá, a carinha dos sites dos observatórios, os diferentes, cada um com o logo e o jeitão. Governo da Bahia, aqui é no Rio de Janeiro, quer dizer, cada um vai incorporando a forma que o ente público se comunica, mas todos eles com a mesma base, com o mesmo princípio. Aqui é do... Não consigo ler aqui qual que é. Cetras, eu não consigo ler aqui. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Tem do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Os bases de dados da RAIS, aqui vem o conjunto, exemplo, se você entrasse em uma parte dela, você começaria a pegar quais são as tabelas que estão disponíveis. Gera uma tabela, você pode gravar essa tabela, pode abrir uma linha da tabela e criar uma tabela para você. Só uma ideia de uma tabela gerada. Essa tabela pode ir sendo desagregada, você vai abrindo outros recortes para aquela mesma tabela, vai gerando tabelas e mais tabelas sobre a mesma... Cada tabela você pode gravar. Essas tabelas geram mapas. Por exemplo, esse é um mapa, e aí a pergunta desse mapa era, por município no estado da Bahia, qual é a classe de atividade que mais emprega. Você olha para esse mapa, você vê que o que mais emprega em cada município é a cor azul. Se você for ver a cor azul, você vai ver que é servidor público, ou seja, o que mais emprega no estado da Bahia, em cada município, são os servidores públicos. E se você abrir, você vai ver que servidor público da saúde e da educação é o que predomina. Aí você vai ver que tem algumas corzinhas um pouquinho diferentes, você vai ver que é uma rosinha lá, rosinha não, meio amarelinha, Calçados é um município onde tem uma produção grande de calçados na Bahia, e assim vai. Estou dando com um exemplo só da... Aqui, se a gente fosse perguntar, a família ocupacional que mais emprega é o município de Manaus. Já é um exemplo para mostrar que nós conseguimos ter a desagregação do dado sub-município. Ou seja, nós temos ali bairros do município de Manaus, identificando no bairro qual é a família ocupacional que mais emprega. Evidente, nós chegamos num nível de desagregação, porque o nosso compromisso com a informação pública é que ela não pode ser individualizada. Portanto, você não chega na unidade. Então, ele tem um nível de recorte para você não poder identificar a unidade da informação. Cada informação dessa, ao ser geocodificada, significa que ela tem uma coordenada e uma ordenada. Ou seja, nós ordenamos isso no território pela informação de cada unidade, ou do número e da residência do trabalhador ou da localização da empresa. E se você quisesse, no limite, poderia chegar com o Google Maps na porta da empresa. Nós bloqueamos o sistema para não chegar, porque senão você estaria abrindo uma informação que tem sigilo. Mas você consegue olhar no mapa a distribuição no território. Aqui é um outro exemplo, a concentração de empregos formais com deficiência física por região político-administrativa. Eu quis destacar isso porque já tem informações do ponto de vista dos cadastros que já começam a dar informações sobre saúde e segurança, por exemplo. Um exemplo claro é esse da contratação de pessoas com deficiência física. Aqui nós temos um exemplo da região do Recife, onde você tem maior concentração. E aqui é um último exemplo
distribuição de estabelecimentos de economia solidária por áreas de ponderação, ou seja, você olha no município de Osasco e identifica, e esse é um passo que nós já demos em Osasco, porque eles têm um bom cadastro da economia solidária, você olha no território e identifica onde que estão as unidades de economia solidária no município. Evidente, se você pegar, colocar isso no Google Maps e abrir, você chega no endereço aonde que está, como é uma informação pública que Osasco tem, e eles querem saber onde que está cada unidade, você clica na unidade e vai chegar no endereço aonde que está aquele empreendimento da economia solidária. Então, isso está pronto, a tecnologia foi desenvolvida, não vou contar para vocês como foi feita a tecnologia, mas quero só informá-los que esse trabalho foi feito por um ex-metalúrgico, que junto com mais um conjunto de jovens que ele mobilizava para tirar do vício do crack, criou um grupo chamado Lidas, e esse metalúrgico com esses jovens desenvolveram esse software, que procuraram o Diese, dizendo que ele queria deixar isso como domínio público, que achava que o Diese deveria ser. Nós investimos naquele grupo e eles desenvolveram isso que está aqui, que é esse instituto chamado Lidas. Ele já faleceu, ele tinha um problema no coração, sabia que ia morrer logo, e disse, eu quero deixar isso para alguém que continue dando vida a esse trabalho. Então, esse software, isso que nós fizemos, foi feito com esse pessoal. A filha dele continua tocando o projeto e continuamos trabalhando junto para desenvolver essa tecnologia. Então, é uma tecnologia feita na raça, né? E ela está em desenvolvimento, e boa parte desse desenvolvimento se deve ao apoio que o Ministério do Trabalho nos deu para criar esse instrumental e essas prefeituras e municípios que fizeram esse trabalho. Bom, o que eu quis trazer com isso é que nós, respondendo a essa demanda, criamos esse instrumento, o instrumento está operando, e agora, a partir do trabalho que nós fazemos com o Ministério do Trabalho, Torelli vai contar um pouco esses resultados do ponto de vista do Ministério, mas nós estamos na seguinte fase nesse momento. Nós construímos nesse último ano, com Maria Emília, o Rodolfo lá no Ministério, a base para que nós transformemos essa tecnologia em uma tecnologia para colocar e disponibilizar toda a base de dados do Ministério. Então, nos próximos meses, nós iniciaremos um processo de migrar a base de informação RAIS, CAGE, de todas as bases do Ministério ao longo de muito tempo, que isso demora tempo, para essa tecnologia de tal forma que em pouco tempo o Ministério começará a ter esta mesma tecnologia, colocando as informações que o Ministério tem, inicialmente com a RAIS, e depois migrando para as demais bases de informação, porque um dos trabalhos que para fazer isso exige, como você bem disse, é a homogeneização da base de dados. Fazer o software gasta 10%, lançar as bases de dados gasta outros 10%, e 80% do teu trabalho, que é um trabalho invisível, que ninguém sabe fazer, poucos sabem fazer, é homogeneizar a base de dados. Ou retornar a tua base de informação e melhorar teu cadastro. Porque muitas vezes a informação está mal cadastrada, está mal estruturada, o questionário é incompleto, o registro administrativo é incompleto. O que a RAIS fez, por exemplo, foi um trabalho. Poucos valorizam aquilo que é a base de dados da RAIS. Acho que poucos no mundo têm uma base tão consistente como é a RAIS, a gente não compreende isso, muitas vezes. Nós somos um dos poucos países que tem uma base fantástica. Em tempo real, ou seja, alguns dias depois do fechado mês, nós temos o movimento dos selitistas no mês. Alguns meses, agora o ano, poucos meses fechado o ano, nós temos a base estatística administrativa do universo do ano no Brasil. Quantos tem isso no mundo? Vocês vão ver que são poucos, né? E nós temos no Brasil. Um esforço que nós estamos fazendo agora com o IBGE é justamente iniciar um trabalho para fazer a correlação entre as bases de dados de pesquisas domiciliares e os registros administrativos. Acho que o Brasil, a hora que conseguir caminhar nessa perspectiva, nós vamos explodir a nossa capacidade de produção de informação, diminuindo, inclusive, custos com pesquisas domiciliares, que o registro administrativo já produz, e fazendo pesquisas domiciliares mais orientadas para a avaliação, por exemplo, de políticas públicas. E eu quero encerrar dando uma informação importante para vocês, que é também uma coisa que nós estamos avançando com o Ministério do Trabalho. A PED, que eu comecei a falar para vocês, que é a Pesquisa de Emprego e Desemprego, criada em 1985, foi criada para
dá um olhar diferente sobre o mercado de trabalho. Ao longo desses anos, em discussões com o próprio IBGE, nós avançamos e o IBGE foi incorporando na PME muitos conceitos que nós desenvolvemos na PED. E hoje a PME, que o IBGE pesquisa, tem conceitos que se aproximam muito do que a PED propunha. Tanto é que a taxa de desemprego hoje divulgada pelo IBGE, aberta, é muito próxima da taxa que o DIESE pesquisa. Antes a diferença era muito grande, porque conceitualmente essas duas pesquisas em desemprego aberto se aproximaram. E pela PME nós conseguimos derivar algumas outras informações que a PED hoje produz sobre ocupação e desemprego. Nós estamos, nesse momento, concluindo um projeto e estamos transformando a atual pesquisa de emprego e desemprego, implantando a partir do ano que vem um novo questionário na PED, que vai olhar ainda a ocupação, olhar menos o desemprego, mas qualificar melhor a ocupação, e estamos abrindo outras bases. Nós vamos aprofundar a análise de rendimento, nós vamos aprofundar a análise de ocupação e educação, escolaridade e formação, e temos como projeto que essa pesquisa, que tem permanentemente um questionário em campo, possa, a cada período, incorporar um questionário específico. E um dos questionários propostos, para nós pensarmos para frente, é um sobre saúde e segurança. Então, a metodologia proposta, que nós vamos agora, no final do mês, apresentar para o Ministério, já está bem avançada, incorpora um questionário permanente novo e incorpora a possibilidade de questionários específicos. A nossa ideia é um desses questionários, aí dependerá do interesse, é olharmos para a questão de saúde e segurança. Há uma possibilidade, inclusive, de termos esse questionário de forma permanente, mas aí é um outro projeto para nós olharmos para frente. E finalizo dizendo que nessa proposta da PED, dessa pesquisa com questionário novo, a metodologia também incorpora a possibilidade de tomadas específicas, que é uma demanda que nós temos. Vários municípios nos procuram, queria fazer a PED aqui no meu município, mas não dá para fazer ela permanentemente porque ela é muito cara. Então, a proposta é também que a pesquisa possa ser feita em uma tomada específica em períodos mais longos. Então, faz uma tomada em 2012, outra tomada em 2013, portanto, tomadas, fotografias um pouquinho parecidas com o que era a atual PNAD, de tal forma que o município tenha um olhar sobre o comportamento do mercado de trabalho. Bom, é isso que nós temos feito no DIESE, e nós estamos à disposição para participarmos deste processo. Recentemente, fizemos um trabalho grande de análise de prospecção sobre o mercado de trabalho, demanda e oferta. Chamamos e fizemos reuniões com mais de 10 organizações que investiram na construção de prospecção, de demanda de força de trabalho e qualificação profissional. A única possibilidade de nós termos um trabalho prospectivo, e isso é fundamental para a política pública, nesse sentido que você falava, é se nós conseguirmos criar uma rede de cooperação. Ou seja, as competências se colocarem de forma cooperada trabalhando, e aí acho que nós poderíamos criar capacidade prospectiva. E nós do DIESE estamos à disposição para participar de uma rede, de uma cooperação nesse sentido. Obrigado.